Acostumamos dizer que Uruçuca tem um potencial, ou seja, um acervo de talentos aqui na nossa querida cidade, Uruçuca, antiga Água Preta. E aqui nós estamos na Praça Miguel Baracho, que historicamente os Barachos foi uma das famílias que fundou a cidade de Uruçuca. Daí então a razão pela qual essa praça leva este nome. Em se tratando dos talentos, estamos aqui com Carlos Bispo, ele que irá viajar conosco sobre a sua história de vida. Daí então convido a todos vocês que acompanham o nosso canal da TV Acervo Uruçuca, Bahia. Pois bem, Carlos, conte um pouco então aí da sua vida, sua origem, enfim, fique à vontade, conduza a gente nessa viagem aí. Bom, primeiro que é uma honra estar aqui no Acervo, né? O trabalho que o Acervo faz aqui na cidade de recapturar a cultura da cidade, a história da cidade é algo sensacional. Já queria participar mais vezes, né? Mas então, sou Carlos Bispo Oliveira, natural de Itabuna, mas vivi minha vida praticamente toda aqui na cidade de Uruçuca, mais conhecido também como Carlos da Blackout, filho de Maria Raimunda Bispo dos Santos e José Carlos Oliveira, e sou um estudante, né? Há pouco tempo professor e conhecido aqui pela música, pela minha banda, né? Pela banda Blackout. Represento aqui o som, o ritmo pagode, mais conhecido como pagodão. E a Blackout é conhecida como uma das poucas bandas de pagode da região. Então eu carrego essa responsabilidade. Geralmente as pessoas ingressam no mundo artístico tendo como uma base de motivação, inspira-se em alguém ou algum momento da vida. Como isso aconteceu? Aconteceu primeiro por acidente, né? Eu comecei a cantar no colégio, compus uma música para um evento conhecido como FACE, né? Festival Anual da Canção Estudantil. E aí nesse evento o cantor, quem ia se apresentar, não deu para participar e falou: cara, se você já compõe a música, você não consegue cantar ela não. E aí eu cantei e o pessoal da banda: ó, você vai cantar essa música. E a primeira vez que eu cantei de costa pro público. Foi um acidente, uma coisa que eu lembro assim com um pouco de nossa, aquela angústia toda. Mas aí depois disso, né, me deram os conselhos, foi conversando. Eu gostava tanto do ritmo que eu cantava que eu apresentei novamente no colégio. E aí a apresentação foi de outra forma. E a partir de lá eu fiquei. Comecei a cantar a partir dos meus 18 anos, né? Não era um cantor antes nato desde a infância, né? Mas eu canto mais ou menos o estilo pagodão, que é pagode. E a partir daí minha vida, praticamente até da minha identidade mudou, né? Em vez de Carlos Bispo Oliveira, se tornou Carlos Blackout. Registrando então como o nome artístico? No caso disso. Veja só, as cidades circunvizinhas a Uruçuca, elas têm Uruçuca como laboratório de surgimento de talentos, nem somente na área musical, mas em todas as outras áreas do mundo artístico. O que é que você tem a dizer sobre isso? Acredito que Uruçuca tem uma riqueza cultural enorme, musicalmente falando, né? Se a gente for parar para ver quem são os músicos da cidade, de onde eles chegaram, a gente vê que tem músico de Uruçuca para tudo que é canto. Tem músico de Uruçuca em Salvador, tem músico de Uruçuca na região, tem músico de Uruçuca fora, na Suíça. Então a cultura musical de Uruçuca ela é muito forte mesmo, né? Eu comecei me inspirando nos músicos daqui, né? Eu digo para todo mundo que quando eu iniciei na música, eu tenho minhas referências, minhas bases, né, musicais. E uma das minhas bases musicais que eu comecei a cantar foi por causa de um músico daqui, um cantor daqui, né? Que foi Décio. Ele cantava o ritmo que eu gostava e eu
quando eu olhei para ele, eu falei, pô, se ele vendo a referência daqui, eu falei, é possível para mim também. Então a referência daqui foi muito forte. Eu vivi e cresci ouvindo falar da banda Clipse, ouvindo falar no tempo que rock também tocava, né? Com meu tio. Então, isso aí pra mim era muito legal, sabe? É legal você ter sua referência fora, aquela coisa toda, mas eu acho que muito mais legal você também ter uma referência daqui, perto de você, onde você pode conversar, você possa conviver, né? Então, a referência cultural, a cultura musical de Uruçuca, ela é muito grande mesmo. Você lembrou aí da banda Clipse, eu vou um pouco mais atrás, quando o seu tio Joilson, antes de fundarmos a banda Clipse, nós tínhamos o Racionais do Samba. Era magrinho, né? E o Joilson era integrante desse grupo, da qual eu também fazia parte. Veja só, me ousei a tentar ser músico, né? Mas, enfim, só por uma questão de curiosidade, dos trabalhos que você já citou alguns aí, já tem realizado, todo o seu histórico, que não deixa a desejar toda essa caminhada. E eu costumo dizer que a caminhada de qualquer artista não é fácil, né? Trilham os artistas por caminhos difíceis, pedregosos, e que às vezes muitos são chamados, poucos chegam ao chamado topo mesmo, do que todo artista espera, o topo do sucesso. Quais os trabalhos em vista que você tem aí a realizar, o que é que tem aí já no forno para apresentar para nós aqui, admiradores do seu trabalho? Bom, primeiro dizer que no tempo do Racionais do Samba, eu não era vivo ainda não. Mas já ouvi muito. Puxei pouco até, muito atrás, hein? Já ouvi muito, né? Eu vi umas fotos, só tem uma foto do Racionais do Samba, né? E eu ainda não sei, né? Enfim. Mas... Era eu, Joilson, Ivan, Maltos, Demi. Ivan com o cabelo batendo na testa. Mas enfim, sobre o meu trabalho, como eu falei, ele evoluiu durante os anos, né? O pagodão, quando se fala o pagodão, se fala um ritmo legitimamente brasileiro, né? Porém fala de uma maneira muito pejorativa, né? Até pelas músicas que são mais sensuais, né? Tem músicas que são mais diretas no seu tema, e eu cantava dessa forma. Porém, no decorrer dos meus estudos, no decorrer do que eu queria passar para mim mesmo, eu comecei a investir em clipes. E essa questão de investir em clipes, eu fui tentando levar alguma mensagem. Primeiro eu cantei uma música que não era minha, aí depois eu gravei um clipe que eu quis trazer uma referência que eu tenho na vida, né, que é de fato a filosofia, o estudo da sociedade, sobre a questão racial, a questão do racismo, que é algo muito forte para mim, muito pesado para mim, muito caro. E aí eu gravei o clipe Preta, né, que foi em 2021, um clipe que graças a Deus repercutiu muito na cidade. Minha mensagem conseguiu chegar para várias pessoas, né, um clipe que fala sobre, exalta a beleza da mulher negra. E agora, dia 17 de setembro, no domingo, estou lançando mais um clipe, mais uma história para minha vida, que é o clipe Preto com Estilo, de novo sobre essa temática do racismo, agora criticando, né, um pouco mais a violência policial exacerbada, né? Deixar bem claro aqui no acervo que não é uma crítica pedindo fim da PM, fim da polícia, não. É uma crítica a determinadas condutas que infelizmente chegaram a acontecer no nosso país. E condutas essas que, se você for parar para analisar, acontecem muito mais com a galera negra, né, do país. Então, minha ideia é sempre, hoje na música, passar uma mensagem, sempre passar uma coisa, mas de maneira dançante e levando o meu ritmo também, que é fundamental. Carlos, em se tratando das políticas públicas
na instância municipal. Sobre a luta de vocês, eu tenho acompanhado uma vez lá na Câmara de Vereadores, onde vocês estavam apresentando um pedido para o reconhecimento público municipal da Associação dos Músicos de Uruçuca. Sim. Sobre as políticas públicas, porque o papel de vocês já vem fazendo, desde quando já sentaram e propuseram a criar uma associação, uma instituição. Sobre as políticas públicas voltado ao fortalecimento da cultura de Uruçuca, em todas as áreas, nem só da música, mas todas as manifestações culturais da cidade. Qual a sua opinião em relação a isso? Bom, Roque, esse é um tema que gera muita polêmica, né? Mas polêmica para mim está mais do ponto de vista de quem ouve o que se fala do que na verdade quem está falando. Meu tema eu quero tratar desse assunto de uma maneira bem direta e bem sucinta em relação a ele, partindo da realidade. E aqui não é alguém que faz campanha para lado nenhum de político. Estou querendo falar sobre a história da cidade. Eu acredito que a cultura da cidade, a cultura na parte do povo, tem melhorado significativamente o povo por conta do próprio povo, entendeu? Tipo, da própria tentativa, né? Nós músicos, a primeira vez que a Uruçuca tem uma associação de músicos é agora, né? Nunca se teve, mas também porque a galera era meio que como eu posso dizer, um compilado, né? Tinha uma galera que não buscava os seus direitos e tinha um governo que, se não buscasse, também não tentava se desgastar com isso, né? Entre aspas, se desgastar, que cultura não é desgaste, cultura e história tem a ver. Eu acredito que precisa sim, eu acho que a cultura da cidade ela precisa ser mais escutada, o escopo cultural, né? Tanto os músicos, artesãos, eles precisam ser mais escutados pela classe política. E quando eu falo a classe política aqui, eu não poupo ninguém de nenhum dos lados, né? Infelizmente, isso é real. Se você for parar para analisar hoje, na área musical mesmo, há poucos eventos musicais na cidade e poucos eventos onde as bandas da cidade participam de fato. Não estou falando de músicos que trabalham na prefeitura para ganhar o seu dinheiro. Isso é outro caso, também é com eles, tá tudo bem, cada um aqui tem seus motivos, onde ficar. Mas eu falo que a cultura da cidade ela precisa ser mais escutada, precisa ser mais assistida. Temos que deixar um pouquinho de lado os interesses de poder e olhar para a cultura, porque é a partir da cultura que a gente faz nossa história. Sem a cultura também não há história. Então sim, a gente precisa de mais políticas públicas em relação à cultura. Fomos na Câmara de Vereadores tentar aprovar a Lei Nelson Chaves, que é a lei do nosso querido estimado Zoinho, mas assim, infelizmente nós não tivemos ainda, né, um retorno e tal, como acho que deveria. Mas de fato o Uruçuca precisa desse contato entre o poder público, né, a gestão pública e o público. Carlos, eu tenho notado que o seu estilo musical, a letra de suas composições, você prima por letras que tenham sentido de mensagem, de apelo fortíssimo, que causa impacto nas pessoas com suas mensagens. É algo que eu sou bem liberal nessa questão, né? É tipo como se cada um faz o que quer de sua música, sabe? Só que a minha visão hoje é o seguinte: daqui a 30, 50, 60 anos, quando olharem para minha música, qual a primeira coisa que vão lembrar, sabe? E assim, será que vão olhar para minha música? Tipo, qual mensagem eu quis buscar? Qual mensagem que eu quis passar? Sabe? Qual o tema que eu abordei? Eu não nego não, no meu show tem algumas músicas que são só batida. A batida do pagode é maravilhosa, eu amo, sabe? É o ritmo que eu escolhi. Porém, aí que vem
Porque eu não posso unir essa batida com uma mensagem, sendo que o pagode é um ritmo de periferia, feito com batida de lata. Então essa é a minha pergunta, né? Daqui a 50 anos, como é que eu vou me ver? Sabe? Será que eu vou gravar uma música que ofenda a mulher? Que eu sou... Tenho a minha mãe, tenho minha irmã, minha avó. Então assim, eu prefiro tratar com uma mensagem. Mas sou bem liberal, não tô aqui querendo fazer juízo moral pra ninguém, assim. Ah, não faça isso, não faça aquilo. Não, até porque eu já passei dessa fase, né? Eu, apesar de minha cara de 18, já tô naquela fase que perguntar a idade é falta de educação. Bem, Carlos, a TV Acebo agradece a sua colaboração, a sua participação, e isso nos motiva cada vez mais a continuarmos em frente, seguindo com essa proposta, esse objetivo, que é traçar o perfil histórico da cidade de Uruçuca, e se entende como história da cidade, a vida do seu povo, a sua cultura. Por isso, a TV Acebo te agradece, mas gostaríamos de ouvir a sua mensagem. Bom, primeiro que acervo histórico, né? Acervo histórico tem a ver muito com a riqueza de Uruçuca. Eu fico muito feliz quando alguém vem e me pede para contar a história, ou alguém tenta na imprensa da cidade, imprensa independente da cidade, contar a história da nossa cidade. Nossa cidade é muito rica, nossa cidade tem muita história e ela precisa ser contada. O trabalho que o Acervo Histórico de Uruçuca faz é algo que nos motiva a continuar, né? É por isso que aumenta meu amor sempre por essa cidade, apesar de todas as contradições que há nela. Ela é uma cidade que quem foi sempre quer um pouquinho voltar, né? Sempre tem um pouco dela, sempre quer tirar um pouquinho aqui do que foi seu povo, sempre tem um gosto de acarajé da praça, entendeu? Então o Acervo Histórico traz isso. Eu já vi várias pessoas que assistem Acervo Histórico aguardando um vídeo só pra ver e sentir, pô, tô fora, tô longe, mas só em ver o vídeo da minha cidade, onde eu nasci e tal, isso pra mim é uma riqueza enorme. O que o Acervo Histórico faz é sensacional. Eu que agradeço, pra mim é uma honra estar aqui. Um objetivo realizado na minha vida era estar aqui, era estar participando da história da cidade. E eu também vou contar a história da cidade, do meu jeito também. O Acervo Histórico está convidado. Obrigado. Ei, preta, olhe no espelho, escolha um visual. Procure ser feliz, não procure ser normal. Saia do padrão, seja seu padrão. E seja seu padrão, curte esse som e vem daquele jeito. Blackout aqui é bom, só que é negro. Bota a mão pra cima, tira o pé do chão. Vem, vem.